Faz mais de 2 milênios que um nome ecoa como um sussurro incômodo na história da humanidade. Atlântida. Uma cidade avançada, poderosa, engolida pelo mar em um único dia e uma única noite. Ninguém nunca encontrou seus restos, nenhuma ruína confirmada, nenhuma prova definitiva. E ainda assim, o mito se recusa a morrer. Sempre que a humanidade faz uma grande descoberta, alguém pergunta em voz baixa: e se isso tiver ligação com Atlântida? Se você também sente esse desconforto, já se inscreve no canal e deixa o like, porque hoje a viagem não é confortável, ela é profunda. Antes de procurar uma cidade perdida, a gente precisa encarar uma pergunta mais incômoda. O que exatamente estamos procurando? Atlântida nunca foi descrita como uma vila qualquer. Ela aparece como uma potência, rica, tecnologicamente avançada, organizada, com um exército poderoso e uma arquitetura tão complexa que parece fora do tempo. Uma ilha tão grande que, segundo os relatos, superava várias regiões conhecidas da antiguidade. E é aqui que a dúvida começa a apertar. Como algo desse tamanho simplesmente some sem deixar rastros? As descrições falam de uma cidade construída em círculos concêntricos, com canais de água, pontes, muralhas gigantescas e um templo colossal dedicado a Poseidon, o deus dos mares. Uma cidade planejada, pensada, sofisticada. Não soa como mito improvisado. Soa como alguém descrevendo algo que viu, ou ouviu de quem viu. E quando você imagina tudo isso no meio do oceano, surge uma sensação estranha, quase desconfortável. Será que estamos subestimando o passado? O problema é que tudo o que sabemos sobre Atlântida vem basicamente de uma única fonte: Platão. Foi ele quem escreveu sobre a ilha nos diálogos Timeu e Crítias. Segundo ele, a história era muito mais antiga, passada de geração em geração até chegar a um sacerdote egípcio, depois a Solon, e só então registrada. Ou seja, quando Platão escreveu, Atlântida já era antiga. Isso deixa a dúvida ainda mais pesada. Platão inventou tudo ou registrou algo que já circulava como verdade? Durante séculos, a história ficou adormecida. Mas quando o mundo começou a ser explorado, quando novos continentes surgiram no mapa, Atlântida voltou com força total. Afinal, Platão dizia que a ilha ficava além das colunas de Hércules. Hoje, isso é associado ao Estreito de Gibraltar. A partir dali, tudo vira Oceano Atlântico. Coincidência ou pista? Foi nesse momento que Atlântida deixou de ser só filosofia e virou obsessão. Muitos pesquisadores passaram a suspeitar que Atlântida não teria esse nome originalmente. Talvez fosse conhecida por outro povo, em outra língua. E é aqui que uma civilização real começa a chamar atenção. Os minoicos. Um povo avançadíssimo que viveu no Mediterrâneo, dominava o comércio marítimo, tinha cidades complexas, sistemas de esgoto, arte refinada. Até que um vulcão entrou em erupção. Um terremoto, um tsunami, e tudo acabou. Rápido demais. Familiar demais. A ciência confirma que a erupção de Santorini foi uma das mais violentas da história humana. Ela destruiu cidades inteiras e mudou o curso daquela civilização. Quando você junta isso com a narrativa de uma ilha poderosa destruída pelo mar, a coincidência começa a incomodar. Não é prova, mas é pista. E pistas são perigosas porque abrem portas que talvez a gente não esteja pronto para atravessar. Com o avanço da tecnologia, as buscas se espalharam. Oceano Atlântico, Açores, Mediterrâneo. Expedições foram feitas. Sonar, escavações, análises geológicas. Nada conclusivo, nada definitivo. E mesmo assim, quanto mais se procurava, mais teorias surgiam. Algumas apontavam para a América, outras para o fundo do mar, outras para algo ainda mais extremo, a Antártida. Tudo ficou ainda mais estranho quando um antigo mapa veio à tona, o mapa de Piri Reis. Criado no século XVI, ele mostra costas extremamente precisas, inclusive regiões que só seriam oficialmente mapeadas séculos depois. Alguns afirmam que ele retrata a Antártida sem gelo.
Outros veem ali ilhas que não existem mais. E a pergunta volta com força total: como alguém sabia disso? E se Atlântida não afundou, mas foi soterrada pelo tempo? Outras teorias empurraram a Atlântida para lugares ainda mais misteriosos, como o Triângulo das Bermudas. Estruturas submersas, leituras de sonar, formações que parecem artificiais. Nada confirmado, nada refutado. Sempre esse limbo desconfortável entre o possível e o improvável. E talvez seja exatamente aí que Atlântida vive até hoje. Nesse espaço onde a certeza não alcança. Talvez Atlântida nunca tenha sido uma cidade. Talvez tenha sido um aviso, uma metáfora sobre arrogância, poder e queda. Ou talvez tenha sido real demais para sobreviver à própria grandeza. A verdade é que, mesmo sem provas, ela continua moldando nossa imaginação, nossas teorias, nossas buscas. E isso diz muito mais sobre nós do que sobre ela. Se Atlântida existiu ou não, talvez essa não seja a pergunta mais importante. A pergunta é: por que precisamos tanto que ela tenha existido? Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você acredita. Concordando ou discordando, eu quero ler. Porque alguns mistérios não pedem respostas. Pedem coragem para encarar a dúvida.